Glória a Deus. Queridos, como é poderoso, né, o louvor, a adoração ao Senhor. É aqui na presença de Deus que a gente rasga o nosso coração, é aqui que a gente lava a nossa alma, porque às vezes a gente está com a alma ali exprimida, sufocada, angustiada. É na presença de Deus que essa alma é restaurada, que ela é novamente revigorada, que novamente a gente é colocado em pé, porque é na presença de Deus, irmãos, que a gente aprende a se levantar, né? Então, essa semana eu disse para alguém, os momentos difíceis da nossa vida, os momentos que às vezes chegam na nossa vida como um momento assim, que vem como um impacto forte para nos derrubar, esses momentos muitas vezes aparecem na nossa vida para mostrar para nós se a nossa esperança está no homem ou se ela está em Deus. Se ela está no homem, a gente continua caído, mas se ela está em Deus, a gente se levanta todas as vezes que a gente deve cair, porque aquele que está em Deus se levanta no poder de Deus, na força de Deus, na graça de Deus, porque o nosso Deus é um Deus cheio de graça. Irmãos, eu digo assim para os irmãos, aconteça o que acontecer nessa política, né, nessa definição total dessas eleições políticas, irmãos, nunca mais o Brasil vai ser o mesmo, e nem a sociedade brasileira, porque o que está acontecendo aí é muito diferente do que eu já vi todos os anos, em todas as épocas anteriores do que está acontecendo agora. Uma imagem que me marcou muito hoje, imagens marcam a vida da gente. Eu vi hoje uma imagem na Angola, irmãos, presta atenção aqui, várias pessoas na Angola, com a bandeira do Brasil, e as irmãs, os irmãos lá, os angolanos, orando pelo Brasil, irmãos, orando pelo Brasil, intercedendo pelo Brasil, chorando em cima da bandeira do Brasil. Eles nem são brasileiros. Você sabe o que é isso, irmão? Não tem como explicar isso. O que está acontecendo aí é algo muito além do padrão, é muito fora das nossas regras, daquilo que a gente está acostumado a ver. Eu só posso entender isso como um grande movimento de Deus em cima da nossa nação, em cima do Brasil hoje. E com essas questões aí que está aparecendo a questão de fraude nas urnas, irmão, se tem fraude, justiça, tem que ter justiça, né? Se houve fraude, se houve aí uma vitória ilegítima, isso tem que ser revertido através da justiça. Então nós temos que exigir justiça, né? Mas se não houve fraude, se o povo votou mesmo no Lula, aí, irmãos, a gente tem que aceitar, entende? A gente não tem que ficar brigando e nem discutindo quando as coisas são definidas, mas se teve fraude, tem que ter justiça, né? E o povo tem que ir para a rua, sim, e tem que se levantar, sim, e tem que buscar em Deus, sim, uma reversão dessas questões. Mas esses dias, irmãos, em casa eu vi tanta coisa, eu vi tantas profecias, irmãos, tem inúmeras profecias falando que o Lula não vai nem sequer ficar vivo, né, para administrar o Brasil. Não sei quantos já viram aí essas questões. Quantos já viram isso? Tem um par de gente. Vocês também estão vendo as coisas, hein? Vocês também estão vendo as profecias aí. Irmão, já vi outras profecias dizendo que 3 anos a igreja vai passar pelo Getsemane de Deus e o Senhor vai espremer a igreja que nem azeitona para tirar azeite. Falei, Jesus. Vi uma profecia de um pastor norte-americano que ele estava em sonho, no dia da eleição, ele dormiu e ele sonhou, e ele viu um dragão vermelho sobre o Brasil, e um homem que estava montado no dragão com o espírito de Jezabel. E aí o Senhor foi mostrando para ele, né, que aquele dragão representava tudo aquilo que está relacionado ao socialismo, ao comunismo, a todo esse regime de governo que existe no mundo hoje, e que de certa forma está tomando conta de toda a humanidade, né? Se você olha a história da Europa hoje, a maioria dos países lá hoje estão debaixo do regime socialista. Na África a mesma coisa. Os Estados Unidos hoje, a governança dos Estados Unidos hoje é um governo de esquerda. México, Nicarágua, Canadá, irmãos, e aí a gente vem para a América do Sul, a gente encontra a Argentina, Chile, Venezuela, Bolívia, e irmãos, no meio de tudo isso está o Brasil, o nosso Brasilzão verde e amarelo, né, cobiçado por todo mundo. Irmãos, o Brasil, esse país é tremendo, irmãos. Deus tem um propósito para esse país.
Deus tem algo tremendo com o nosso país. E nós, como igreja, hoje nós temos que nos levantar sim, lutar em oração, né? Eu só não quero que ninguém vá para as ruas, aí dia de culto, tá? Dia de culto a gente vem aqui, se reúne, ora, busca, né? Mas se você tem essa liberdade de ir lá, de fazer o seu manifesto, vá nos outros dias que não tem, vai lá. Eu já fui, no primeiro dia que teve, eu fui, estava lá, orei um pouco lá, ficamos lá. Irmãos, só quem foi entende o que eu vou falar. Eu senti vontade de chorar lá, irmãos, fora de brincadeira. Sabe quando você sente assim, aquele amor pela bandeira, aquele amor pela pátria? Ali não era um movimentozinho qualquer não. A Marlene nem queria ir no dia, falou, eu não gosto dessas coisas, e vai que dá um tumulto lá, e alguém resolve vir para cima da gente e tal. Eu falei, calma, vamos lá, vamos ver como é que é o negócio, né? Chegando lá, ela não queria sair de lá, ela, vamos ficar mais um pouquinho. Aí, chegou lá, ela ficou impactada com a energia, né, que estava ali naquele ambiente, e eu creio que era uma energia de Deus, de patriotismo, da presença de Deus. Tinha muitos evangélicos ali, muita gente orando, teve gente que foi lá no carro de som, louvou a Deus, enfim. Irmãos, o que está acontecendo no Brasil hoje não tem explicação, porque as pessoas não estão fazendo isso por dinheiro, porque estão sendo pagas para fazer, porque política no passado era assim, para você ver multidão na rua, alguém está pagando, alguém está custeando. Não, as pessoas estão tirando do bolso e indo. Por quê? Porque entendem que é o momento de lutar por valores relacionados à pátria, ao Brasil, à família, à fé, e defender isso de forma ordeira, não defender isso na bagunça, não defender isso de forma desordeira, ilegítima, mas defender de forma legítima. Então isso é bonito de ver, e louvado seja Deus por tudo que está acontecendo. E nessa noite, queridos, independente, como eu disse para os irmãos, estamos num processo, amém, irmãos? Estamos num processo. Só que eu quero dizer para você, querido, tem um Deus que está no início e no fim desse processo. A mão dele está sobre o Brasil. Tem um texto na Bíblia que me chama muita atenção, irmãos, que muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito de Deus é que prevalece no final. Tudo tem um início e tudo tem um fim, e o propósito de Deus é que vai prevalecer no final de tudo. Irmãos, eu estou em paz, e eu quero que você esteja em paz. Descansa no Senhor, não fica angustiado, não fique preocupado, descansa no Senhor, enfrenta esse momento de cabeça erguida, enfrenta com fé é mais fácil vencer, com fé é mais fácil a gente enfrentar os problemas, né? Louvado seja Deus pela equipe de louvor que já trabalhou aqui o nosso coração já está pronto, né, para receber a palavra de Deus. E nessa noite Deus colocou para mim trabalhar com você, e eu vou dizer para você, pensa que está numa sala de aula agora, né? Porque eu vou estar falando com você sobre um tema que Deus colocou no meu coração, fazendo um paralelo entre o ministério de Jesus e o ministério da igreja. Porque na realidade, irmãos, o ministério da igreja na terra irmãos, vamos dizer assim, o desenvolvimento do ministério de Jesus. Irmãos, o ministério da igreja na terra é o prosseguimento do ministério de Jesus na terra, porque a igreja, o significado de igreja é corpo de que, irmãos? Corpo de Cristo, um corpo formado por pessoas. Então, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós encontramos situações do ministério de Jesus que nós vamos encontrar no ministério da igreja. E Deus falou comigo sobre algumas questões relacionadas a esse paralelismo, né, que nós podemos fazer entre o ministério de Jesus e o ministério da igreja. E nós vamos falar sobre essas questões com as quais nós temos que lidar, que Jesus teve que lidar no ministério terreno dele, e nós temos que lidar com essas questões hoje. Então eu peço de você toda atenção, porque essa palavra não é uma palavra muito simples. O início dela é mais simples. O início dela é feijão com arroz, é coisa que você já ouviu até eu pregar, eu falar em alguns outros momentos. Mas no segundo tópico, o terceiro tópico, ela fica um pouco mais densa, ela fica um pouco mais robusta teologicamente. Aí eu preciso da sua atenção para que você possa entender aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque costumeiramente eu venho aqui, eu leio um texto, e em cima daquele texto eu prego geralmente um sermão temático, que é, eu pego o texto, a gente dá um tema para ele, e aí vem os tópicos para a gente discorrer sobre toda a mensagem do sermão. Hoje é diferente, o sermão não é temático, ele é um sermão expositivo,
baseado em vários textos da Bíblia. Para cada tópico é um texto diferente. Então, o que eu quero pensar com você aqui, quero que você entenda o seguinte: se você entendeu o âmago, né, vamos dizer assim, o X da questão, você vai conseguir caminhar direitinho comigo dentro dessa palavra. Então nós temos que entender que o propósito aqui é que a igreja, ela avance, que ela desenvolva o seu ministério a exemplo de Jesus, entendendo algumas coisas. E a primeira coisa que a igreja precisa entender, com base no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, 33, é que ela deve preservar a essencialidade do Evangelho, priorizando questões do reino de Deus sobre as questões do reino da terra. Então a primeira coisa que eu quero destacar para você aqui, assim como o ministério de Jesus deve ser também o ministério da igreja, o que Jesus fez, a igreja deve fazer hoje. E a primeira coisa que você tem que entender, que aconteceu com Jesus e deve acontecer conosco, é a preservação da essencialidade do Evangelho, priorizando as coisas do reino espiritual, o reino de Deus, em relação às questões terrenas. E o fundamento básico disso que eu estou dizendo para vocês está em Mateus 6,33, onde diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, queridos, vamos discorrer um pouco sobre esse texto e sobre essa, vamos dizer assim, sobre essa essencialidade do Evangelho. Irmãos, existem coisas que são importantes, sim ou não? Existem coisas que são essenciais. Qual está num nível mais elevado? O que é essencial ou o que é importante? O que é essencial ou o que é importante? O que é essencial. Você consegue viver com o que é importante, mas você não consegue viver sem o essencial. O essencial é aquilo que vamos dizer assim, é o cerne da situação. É o mais importante das coisas mais importantes. É o essencial. Então, quando Jesus ele diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, você tem que ler o Evangelho de Mateus no capítulo 6 inteiro. E você vai ver que Jesus começa assim, lá no início: não andeis ansiosos quanto ao comer, ao beber, ao vestir. Aí ele dá o exemplo das aves, aí ele dá o exemplo do lírio do campo, né? E ele vai mostrando que o Senhor cuida das aves, que o Senhor cuida do lírio do campo, que o Senhor cuida da planta e dos animais que estão aí fora e que não têm inteligência ou que não são racionais como nós. O Senhor cuida deles. Aí ele diz assim: se ele cuida de plantas e de passarinhos, ele não vai cuidar de você? Então é o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí você pega lá Romanos, capítulo 14, versículo 7, que também está interligado com esse versículo, diz assim: mas o reino de Deus não é bebida e nem comida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E os que tais coisas buscam são agradáveis a Deus. Então você pega um texto que te diz que o reino de Deus não é bebida nem comida. Aí você pega um outro texto que diz que você deve buscar primeiro o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. O que eu entendo para a minha vida, e eu quero que você entenda para a sua vida também, é que Jesus está dizendo o seguinte: entre as questões básicas da vida material e as questões relacionadas ao reino de Deus, a sua preocupação prioritária deve ser com o reino de Deus. Porque, irmãos, Jesus ele curou? Curou ou não curou? Multiplicou pães e peixes? Fez milagres e maravilhas? Fez o cego ver, fez o coxo andar? Mas essencialmente ele veio para fazer isso? Essencialmente ele veio para quê? Salvar as nossas almas. Curar é importante, multiplicar pães e peixes é importante, fazer tudo o que ele fez no âmbito material da nossa vida são coisas importantes, mas o que adianta você ter tudo isso e a sua alma estar perdida? Consegue entender o que eu quero dizer? A essencialidade do Evangelho, ela não está no material, a essencialidade do Evangelho está no espiritual. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós temos que entender que, como igreja, eu e você, nós temos uma missão muito importante nos dias de hoje, que é
preservar a essencialidade do Evangelho de Cristo. Hoje nós temos assim vários tipos de igreja que estão trabalhando o que é importante, e as pessoas estão buscando muitas vezes a Deus por causa daquilo que é importante, mas elas estão esquecendo do essencial. Por isso muitas pessoas vão para uma igreja, ficam um tempo numa igreja e depois elas vão embora. Elas não permanecem, elas não ficam com Deus. Vocês já perceberam isso? Por quê? Porque está se enfatizando o que é importante e não está se colocando, vamos dizer assim, no lugar mais elevado, o que é essencial. Quando Jesus veio, Ele curou, Ele multiplicou pães e peixes, Ele fez muitas coisas que ajudou as pessoas no âmbito da sua vida material, mas Ele deixou bem claro que Ele veio salvar o que se havia perdido. Ele veio salvar a alma das pessoas, e Ele disse assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que ele dará em troca da sua alma, se uma alma vale mais do que o mundo inteiro? Então Jesus, ele procura mostrar que o espiritual vem antes do material. Amém, igreja? Vocês estão comigo? Quando os 4 amigos levam aquele paralítico, abrem o teto da casa e levam diante de Jesus, Jesus, vendo a fé deles, o que Jesus faz primeiro? Ele olha para o paralítico e diz: perdoados são os teus pecados. Aí ele faz uma pergunta: o que é mais fácil fazer, perdoar pecados ou dizer ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda? Aí ele diz: para que saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, agora sim, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mas primeiro Jesus cuidou da onde, irmãos? Da alma. Antes dele ver aquele homem que não andava andando, ele queria ver aquela alma que estava queimando no inferno, livre daquela chama. Porque o Senhor, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê primeiro a nossa alma, como ela está, se ela está salva ou se ela está perdida. Eu e você como igreja, nós temos que nos preocupar com quem está perdido. Eu e você como igreja, dentro da essencialidade do Evangelho, a gente tem que estar muito mais preocupado com almas perdidas, que precisam ser achadas, do que com coisas materiais. Sim ou não, irmãos? Se nós formos pôr na balança a essencialidade do Evangelho de Cristo na nossa vida, todos nós temos que estar preocupados em sair daqui a hora que terminar o culto e achar alguém para evangelizar. Todos nós, ao sairmos daqui, quando terminar o culto, a gente tem que estar assim, sedento do desejo de achar alguém com a alma perdida e dizer: a sua alma foi salva por Jesus. Só que na maioria das vezes a gente sai daqui e vai comer, e vai cuidar das nossas coisas, e vai se preocupar com as coisas que nós temos que resolver amanhã, com ganhar dinheiro. Ou seja, e tudo isso é importante, não estou dizendo que não é. Lembra que no início eu coloquei aqui: existem as coisas que são importantes, existem as coisas que são essenciais, né? O Evangelho de Jesus tem se perdido, irmãos, dentro da igreja. A essencialidade do Evangelho, ela tem se perdido no nosso meio, no nosso coração. Nós estamos na presença de Deus, louvando a Deus, mas sem a essencialidade do Evangelho reinando dentro de nós. E aí, irmãos, quando nós olhamos para essas questões, nós vemos o porquê que a igreja erra. Por que a maioria das pessoas erram quando tem que tomar uma atitude importante? Por quê? Porque elas estão tão mergulhadas naquilo que é importante, e estão tão distantes daquilo que é essencial, que elas caem numa armadilha. Nunca, irmãos, eu vi tanto nessas eleições falar só de carne, de picanha, disso, daquilo, de carne, de picanha, de churrasquinho, né? E lá na Argentina, o discurso do presidente que ganhou a eleição lá foi o mesmo. Passou um tempo, subiu tudo, a inflação disparou. Aí você vê lá os argentinos com a marreta na mão, destruindo as churrasqueiras, quebrando tudo, porque caíram na lábia de que iriam ter carne. Mas aí a inflação foi lá em cima, o preço da carne foi lá em cima. E aí eu vi vários vídeos, não sei quantos viram esses vídeos, que os argentinos quebrando suas churrasqueiras, colocando no chão as suas churrasqueiras. Falando churrasqueira nossa aqui está bonitona, daqui um dia a gente vai estrear. Mas aí o que acontece? O povo é pego quando o povo está com o seu coração na direção errada, está valorizando aquilo que deveria ser menos valorizado. Hoje eu vi uma frase, eu não sei quem passou para mim, porque é tanta coisa que a gente recebe,
nessa frase eu achei interessante, dizendo assim, que os ratos caem na ratoeira porque não sabem porque o queijo é grátis. Quantos viram essa frase aí? Tem muita ratoeira aí que foi colocado picanha nela, né? Não foi queijo, foi picanha, foi churrasquinho, né? E aí, irmãos, eu fico pensando assim, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Buscar em primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é um reino moral e espiritual, que se materializa na terra através das vidas transformadas, através da salvação que foi dada em Cristo Jesus. O reino de Deus é um reino moral e espiritual, que se materializa na terra, através das vidas que foram salvas, das vidas que foram resgatadas do pecado, porque aquele que está em Cristo está salvo, amém, irmãos? Aquele que está em Cristo tem a promessa de que quando ele morrer, ele vai morar aonde? No reino dos céus, no reino de Deus. Então Jesus é a porta de entrada para o reino, só que Jesus também é a porta de entrada do reino para as nossas vidas. O mesmo Cristo que permite a gente entrar no reino de Deus, é o Cristo que permite que o reino de Deus entre em nós, porque da mesma maneira como o reino de Deus é uma realidade futura, escatologicamente falando, para a nossa experiência de vida para frente, é uma experiência presente no sentido de que o reino de Deus, em função dos seus valores morais e espirituais, já se fazem presente na terra, porque estão presentes dentro de nós, estão presentes na nossa vida. Uma pessoa salva, ela é portadora do reino de Deus, amém? Você que está em Cristo, você carrega o reino de Deus em você, você carrega a glória do reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino de glória. Você carrega o poder do reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino de poder. Você carrega a vida do reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino de vida, vida de excelência moral, de excelência espiritual. Porque todas as virtudes, todos os princípios e valores que nós conhecemos aqui na terra, que foram estabelecidos para a gente construir um reino de paz, um reino harmônico nos nossos relacionamentos, e aí a gente destaca a justiça, a fidelidade, amor, lealdade e tudo mais. Tudo isso existe em Deus em excelência e em perfeição. Então, quando eu estou em Deus, eu posso experimentar a excelência da justiça de Deus na minha vida, amém? Por eu estar em Deus, eu posso experimentar a excelência da fidelidade de Deus em mim, a excelência do amor de Deus em mim. Não esse amor aí que o mundo, irmãos, nos ensina, condicionado, pobre, aonde a pessoa errou com você hoje, amanhã você já está separado dela. Mas o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aí o reino de Deus, irmãos, quando o Senhor fala que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, é porque Ele quer que nós nos preocupemos que esse reino de Deus ele cresça, ele se expanda na terra. E o reino de Deus ele se expande de duas maneiras: quantitativamente, que é numericamente, e ele se expande qualitativamente. Quando a gente fala de numericamente ou quantitativamente, é mais gente, amém, irmãos? Quando é que o reino de Deus cresce na terra quantitativamente, numericamente? Quando a gente ganha uma alma para Jesus. Então, quando a gente vai lá, leva o evangelho de Jesus para uma pessoa, e aquela pessoa se converte, o reino de Deus cresce, o reino de Deus aumenta, o reino de Deus se expande em número, em quantidade. Mas quando eu e você começamos a viver os valores do caráter de Deus, os princípios e os valores do caráter de Cristo na nossa vida todos os dias, o reino de Deus cresce qualitativamente, porque a qualidade de vida melhora, amém, irmãos? A qualidade de vida melhora, aonde a gente está vivendo o reino de Deus, irmãos, com seriedade, em verdade, a qualidade de vida das pessoas melhora a qualidade dos relacionamentos. Você não vê marido jogando panela na cabeça da esposa, se bem que isso eu inverti, né? É a esposa jogando na cabeça do marido. E geralmente coisa de panela é coisa de mulher, né? Então a chave de fenda é do marido, né? Chave de fenda, chave de boca. Irmãos, você não vê
Por quê? Porque as pessoas estão vivendo com profundidade, em verdade, os valores do reino de Deus. Buscar o reino de Deus é entender que nós precisamos viver esses valores com seriedade. E quando nós começamos a viver os valores do reino, irmãos, as nossas escolhas se tornam mais certas. Nós escolhemos melhor. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Uma pessoa madura, ela tem mais condição de acertar do que uma pessoa imatura? Sim ou não? Eu quero dizer para você, querido, quem vive no reino de Deus é mais maduro espiritualmente. Então tem mais condição de acertar, de discernir melhor as questões da vida. Então hoje a igreja sofre porque está faltando o reino de Deus na vida do povo de Deus. O problema hoje é que está faltando valores de Deus na vida das pessoas que fazem parte do reino de Deus. Por exemplo, você pega hoje um crente e coloca do lado do incrédulo, aí você vê mentira na vida do incrédulo, mas você olha na vida do crente, você vê mentira também. Aí você pega lá o incrédulo, você vê lá infidelidade na vida do incrédulo, aí você olha na vida infidelidade também. Aí você olha lá na vida do incrédulo, você vê descrença com a palavra, descrença nos valores da fé. Aí você olha na vida do crente, você vê a mesma coisa. Você vê lá o não crente bebendo, tomando um gorozinho, né? Aí de repente você olha para o crente, está lá o crente bebendo do mesmo jeito. Aí o que acontece? Está faltando reino de Deus na vida do povo de Deus. A diferenciação de vida hoje, nos dias atuais, irmãos, ela está muito pequena, ela quase não existe. Porque as coisas que as pessoas que não têm Deus estão fazendo, aqueles que têm Deus também estão fazendo. Hoje nós temos uma juventude difícil de estar na igreja. Sim ou não, irmãos? Eu vi uma matéria, isso me assustou, eu comentei com o Vitor, porque ele é professor universitário. 70% dos jovens que entram numa faculdade pública saem da igreja. Uma matéria, uma estatística: 70% do camarada que entra crente numa universidade, ele sai descrente, ou ele sai da igreja. Então nós vemos hoje uma evasão da fé. As pessoas, um dos grandes desafios hoje é permanecer salvo, é permanecer na igreja. Hoje está difícil as pessoas permanecerem na fé, permanecerem no Evangelho. E aí o que acontece? Os valores do reino da terra estão sendo colocados no lugar dos valores do reino de Deus. E o diabo era esperto, irmãos. Ele tenta o homem com os valores daqui. A gente falou, o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas quanta gente está muito mais preocupada com isso hoje do que com questões relacionadas a princípios e valores da sua vida. Eu já disse essa frase, vou repetir: a comida, ela nos dá a condição de manter o nosso corpo em pé, mas a nossa dignidade, para a nossa dignidade moral estar em pé, a gente precisa ter princípios e valores. Amém, igreja? Para a nossa dignidade moral estar em pé, não é a comida que vai fazer isso, não é a bebida que vai fazer isso, são os valores, os princípios morais sobre os quais nós alicerçamos a nossa vida. Quando a gente fala de política, nenhum governante vai deixar de te dar comida e nem bebida, irmão. Ele precisa te dar isso. Isso é básico, isso é fundamental. O problema é que o que está sendo roubado de nós são os valores do reino. São os valores da nossa moralidade, são os valores da nossa espiritualidade, são esses valores que estão sendo tirados de nós, a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa santidade, a nossa justiça em Deus, o nosso amor em Deus. Tudo isso está sendo roubado de nós, irmãos, e nós não podemos deixar. E o diabo, irmãos, quando ele tentou Jesus no deserto, qual foi a primeira tentação que ele colocou diante de Jesus? Transforma as pedras em que, irmãos? Pão é coisa de comer?
Pão e coisa de comer. Jesus estava com fome? Com certeza. E ele chegou, Satanás chegou ali audacioso e falou: transforma as pedras em pães. Você está com fome, você tem direito de comer. Aliás, você merece comer. Aí ele fez toda uma, estou aqui aumentando a propaganda da comida, né? Naquele diálogo de Jesus com o diabo. Mas Jesus disse algo muito interessante. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Acabou ali, irmãos. O que aconteceu, irmãos? Não estou dizendo, não estou pregando o evangelho para você que se esquece da necessidade física. Não é isso, irmãos. Estou apenas dizendo que nós precisamos não perder a essencialidade do evangelho. Nós não podemos perder a essencialidade do evangelho. Quando Jesus viu a multidão faminta, o que ele multiplicou? O que ele multiplicou lá? Pães e peixes. Ele multiplicou quantas vezes pães e peixes? 2 vezes. Só que quando chegou lá na frente, Jesus diz: ó, quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não vai entrar no reino dos céus. A multidão que estava acostumada a comer pães e peixes foi para onde, irmãos? Foi embora, irmãos. Foi embora. Sabe por quê? Porque o evangelho baseado naquilo que é material não prevalece. Um evangelho baseado em comida, em bebida, em coisas materiais, em satisfazer os interesses da nossa vida aqui, não prevalece, não permanece. E quem está nesse evangelho vai embora. Vai chegar um determinado momento em que a pessoa não vai conseguir continuar seguindo a Jesus. E é isso que eu quero dizer para você. Pastor, por que aconteceu muita coisa nessa eleição? Porque infelizmente hoje muitas pessoas estão pensando mais aqui do que lá. As pessoas estão pensando mais no material e muito menos no espiritual. Então a primeira coisa que eu e você como igreja, olhando para o ministério de Jesus, nós não podemos perder a essencialidade do evangelho. Comer é bom, ter dinheiro é bom, ter fartura nessa terra é bom, ter casa boa nesse mundo tudo é bom, mas ter a alma salva é muito melhor. Proclamar salvação ao perdido é essencial. Nós temos que fazer isso, irmãos. Isso não é tarefa para anjo, isso é tarefa para crente. Tinha anjo querendo fazer isso. O Senhor falou: isso é para quem conhece salvação. Anjo não conhece salvação. Para levar salvação ao perdido, só quem recebeu a salvação. Então aqueles que foram salvos têm que levar salvação. Amém? Irmãos, segundo, a exemplo do ministério de Jesus, a igreja precisa avançar no seu ministério, cumprir com o seu ministério, sobrevivendo aos Judas. Tinha Judas no ministério de Jesus? Tinha ou não tinha, irmãos? João 12, 4 a 6, diz assim: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Na realidade, irmãos, o discurso de preocupação com a necessidade dos pobres era só um pretexto para que Judas pudesse fazer o que, irmãos? Roubar. Judas é uma figura muito emblemática na Bíblia. Talvez nessa palavra que eu mais estudei foi sobre Judas, porque, irmãos, é difícil você achar conteúdo sobre a vida de Judas, é muito difícil. E eu li vários conteúdos que estavam disponíveis sobre a vida de Judas. Algumas coisas interessantes eu entendi. Antes de falarmos sobre Judas, fazemos uma aplicação disso para a nossa vida hoje. Algumas coisas interessantes. Eu fiquei sabendo que em 1970 foi descoberto no deserto do Egito um manuscrito tido como o Evangelho de Judas, com 13 páginas e capa de couro. E nesse manuscrito, Judas ele aparece como o discípulo mais importante, ou o discípulo que mais estava próximo de Jesus.
e que na realidade ele não foi um vilão, ele foi um herói. Ele foi um herói. Vou explicar por quê. Porque descobriram mais tarde que quem escreveu esses manuscritos eram gnósticos. Quem são os gnósticos? Quem já ouviu falar aqui de gnose ou de gnosticismo? Os gnósticos, eles acreditam da seguinte maneira: que você é salvo através de um conhecimento secreto. E dentro do propósito de salvação, dentro da doutrina gnosticista, vamos dizer assim, o espírito é a parte boa da sua existência, o corpo é a parte má. Então, quando uma pessoa morre, o espírito se desprende do corpo, aquilo acontece como se fosse uma libertação do espírito de um corpo ruim. Então, nesses escritos, o diálogo de Jesus com Judas, tem uma parte onde Jesus está dizendo assim: me liberte desse corpo, como se Jesus estivesse ali pedindo para que Judas tirasse ele daquele corpo mau, para que a alma boa dele pudesse simplesmente se libertar daquela situação. E isso não tem nada a ver com a verdade bíblica, amém, irmãos? Mas é uma situação que faz parte desses escritos, eu tenho que comentar com os irmãos, como eu estou falando de Judas. E aí, muitos historiadores entendem que Judas, a vida dele é um paralelo profético com a nação de Israel, porque de todos os discípulos, todos os 12 apóstolos de Jesus, Judas era o único que era judeu, o único que era nascido na Judéia. Todos os demais eram galileus. Os 11 apóstolos de Jesus eram galileus, só Judas era nascido na Judéia. E o nome Judas significa louvor, ou louvado. Então Judas, ele, vamos dizer assim, ele era aquele camarada que representava de uma maneira assim mais profunda a raiz judaica ao lado de Jesus, e ele era o mais inteligente, o mais culto, e ele se considerava acima dos demais, porque só ele era judeu, só ele vinha da linhagem de judeu e da tribo de Judá, que foi a tribo escolhida para ser a tribo que reinaria sobre Israel. Então, de certa forma, Judas, ele carregava no seu coração orgulho. Ele era um discípulo orgulhoso, ele era um discípulo meio soberbo. Sabe aquele discípulo que ele se orgulhava de ser inteligente, ou mais inteligente do que os outros, mas ao mesmo tempo ele não se orgulhava de ser mais espiritual que os outros? Então Judas, ele era visto como um discípulo que ele se considerava melhor por ser mais inteligente, por ter alguns atributos a mais que os outros. E aí eu fico pensando, ele se achava tanto em cima dessas questões, e ele foi o único que morreu através do suicídio. Os outros não. E eu fico pensando, irmãos, tem uma mensagem para mim e para você nisso tudo. A mensagem é: cuidado, crente, você que se acha melhor do que os outros, você que se acha mais beneficiado por Deus, você que se acha numa posição superior, que você tem algo a mais que os outros não têm. Cuidado com esse sentimento. Esse sentimento, ele pode fazer de você um Judas, ele pode te levar para o mesmo caminho que o Judas foi. Então nós temos que ter cuidado com essas questões. Judas, irmãos, tem uma peça chamada O Inferno de Dante. Quem já ouviu falar? De Dante Alighieri, né? Judas, nesse inferno, ele é colocado no centro do inferno. Tem 3 figuras lá: Cássio, Brutus e Judas. Cássio e Brutus foram aqueles que traíram Júlio César. Judas foi aquele que traiu Jesus. E ele é colocado como uma figura principal, como aquele que tem o pior pecado, que é o pecado da traição ao seu próprio Salvador. Então Judas, ele tem todas essas questões, tem todo esse estigma sobre a figura do Judas. E aí a gente traz isso para nós hoje, como igreja. O que representou Judas lá, e o que representa Judas hoje? Irmão, Judas, ele representa aquela pessoa que muitas vezes está dentro da igreja, que caminha com os discípulos, que fala como um discípulo, que se veste como um discípulo,
que tem atitudes de discípulo, mas no final o que prevalece na vida dele é o propósito da traição. Ele carrega dentro de si aquela disposição de trair, e a figura de Judas representa aquele que trai. Judas traiu a sua liderança, Judas traiu o seu Senhor, Judas traiu os seus amigos, Judas traiu a sua fé, Judas traiu os princípios da sua fé. E hoje, irmãos, nós temos que entender que é perigoso nós estarmos dentro da igreja, caminhando numa mesma direção, sem perceber, mas caminhando numa mesma direção que Judas caminhou, porque ele foi escolhido. Se você olhar o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, diz que Jesus orou, ele se ajoelhou, ele passou tempo na presença do Pai para escolher os seus apóstolos, e Judas foi escolhido entre eles. Dá a entender, irmãos, que Judas, no meio do caminho, alguma coisa aconteceu no coração dele, porque eu não creio, como muitos pensam, que Judas foi predestinado para trair Jesus. Eu não creio nessa tese ou nessa visão de predestinação de Judas para trair Jesus, porque eu creio, irmãos, assim, de uma maneira muito firme no livre-arbítrio que Deus nos dá, cada um de nós. Eu creio que pela presciência de Deus, o Senhor sabia que ele ia trair, mas que ele teve a oportunidade de mudar. Eu acredito que ele teve também. Eu acredito que ele teve a oportunidade de ver e rever os seus caminhos, mas o coração dele não mudou. Aí a gente vê que Judas foi alguém que ele traiu tudo aquilo que ele testemunhou. Ele testemunhou os ensinos de Jesus, irmãos. Ele testemunhou os ensinos de Jesus aos oprimidos, aos cansados, o sermão da montanha, as advertências sobre o inferno, o cuidado com os pequeninos, a responsabilidade de orar e vigiar em relação ao retorno de Jesus e o fim de todas as coisas. Ele recebeu ensino sobre o perigo das riquezas e a avareza em relação à corrupção da fé. Ele esteve com Jesus quando Jesus tratou com o jovem rico. Quantos lembram do jovem rico aqui? O jovem rico era alguém que conhecia todos os mandamentos, mas ali no final ele não pôde aceitar o convite de Jesus, porque ele amava muito o seu dinheiro, as suas riquezas. Judas estava lá. Judas viu tudo isso. Judas aprendeu com Jesus sobre todas essas coisas, mas ele traiu todo o seu conhecimento de fé. E aí a gente fica pensando, uma pessoa que teve acesso aos ensinos de Jesus, uma pessoa que teve acesso aos milagres de Jesus, porque ele viu Jesus multiplicar pães e peixes, sim ou não? Ele viu Jesus andar sobre as águas, ele viu Jesus curar os doentes, ele viu tudo isso, irmãos. E a gente fica pensando, uma pessoa que teve acesso a milagres, a ensinos, a própria presença de Jesus, que leva um homem a trair. O que leva um homem a trair Jesus, trair sua fé, trair seus princípios e pior, trair a si mesmo, porque no final ele traiu a si próprio, porque não se arrependeu, se entregou ao remorso e tirou a sua própria vida. E eu assinalei 3 coisinhas aqui que nós temos que tomar cuidado. Primeira, Judas ele pode ter se afastado de Jesus, andando com Jesus, porque fechou o seu coração para aprender de verdade o que estava sendo ensinado. Sabe aquela questão de você ouvir, mas não praticar? Você receber o ensino, você receber o direcionamento de Deus, mas aquilo entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu pergunto, irmãos, será que na igreja tem gente assim? Será que na igreja tem gente que ouve e nunca aprende? Então eu digo para você que está aqui nessa noite, essa palavra não é minha, essa palavra o Espírito de Deus mandou entregar para você. Se você está aqui hoje e Deus está falando ao teu coração, não jogue fora o que o Senhor está te ensinando, põe em prática tudo que o Senhor está trabalhando no seu coração. Não aprenda e não use, não aprenda e não pratique, porque isso pode ser uma grande cilada na sua vida. Pessoas que aprendem e não praticam, elas perdem a compreensão do valor daquilo que elas receberam. Se você recebe algo e não pratica, você não vai entender aquilo como vida dentro de você. Você precisa praticar.
Um conhecimento não praticado é um conhecimento inútil. Um conhecimento praticado, ele se torna vida. Ele incorpora dentro de você com uma atitude. Ele começa a fazer parte da sua vida. Então nós precisamos ouvir e praticar. Segundo, Judas permitiu que a sua identidade política crescesse mais do que a sua identidade espiritual em Cristo. Porque também eu estudei, irmãos, que Judas, ele poderia fazer parte de um grupo chamado sicários ou zelotes, que era um grupo, uma facção nacionalista, revolucionária que tinha naquela época. Eles se levantavam contra o Império Romano, defendendo, irmãos, os princípios da fé judaica, mas usando que a força. Para um zelote, até assassinar uma pessoa era algo tido como válido para alcançar um objetivo. Um zelote pensava assim, um sicário pensava assim, e Judas, irmãos, pelo que alguns historiadores contam, ele fazia parte de um desses dois grupos. E tanto é que William Barclay, um teólogo, e a teoria dele é mais aceita hoje entre o meio evangélico, ele acredita que Judas traiu a Jesus não pelas moedas, essencialmente não pelas moedas, mas porque ele acreditava profundamente que ao entregar Jesus, ele instigaria Jesus a se levantar como um líder político, usando seus poderes sobrenaturais, tipo dando um Hadouken em todo mundo, assim, sabe, fazendo o povo virar farinha e tudo mais, e aí ele se levantaria como um grande líder de Israel e libertaria o povo do governo romano. E William Barclay, ele afirma com tanta segurança isso, porque Judas pega as moedas depois, o que ele faz? Ele vai devolver, porque ele fala, eu traí sangue inocente. Sabe quando a pessoa cai em si? Então, o motivo fundamental, tinha cobiça aí na história, tinha amor ao dinheiro, tinha, mas, vamos dizer assim, aquilo que mais fez ele tomar aquela atitude, foi ser um ativista político, mais do que ser uma pessoa espiritual. Aí eu pergunto para você, querido, será que dentro da igreja hoje, tem crente hoje que está mais militante político do que crente? Vou perguntar de novo, será que tem crente dentro da igreja hoje que está mais militante político do que discípulo de Jesus? Porque isso levou Judas para o buraco, irmãos. E Deus não te fez para ser militante, Deus te fez para ser discípulo de Jesus. Porque o militante político, ele é exclusivista, ele luta por uma classe contra a outra, sim ou não? Então, na visão de Judas, Israel tinha que se dar bem, os romanos tinha que morrer. Para ele, irmão, se os romanos morressem, estava bom demais. Desejo de morte no coração. O que importa é que o meu grupo vença. Se o outro vai perder, problema deles. Irmãos, só que Jesus ele não veio só para os judeus, sim ou não? Ele veio para todas as nações. Ele veio para salvar a todos. Aí eu pergunto para você que é crente dessa igreja, nesses dias você está mais militante político? Ou você está mais cristão? Eu falei que essa palavra é uma confrontada com você, irmão, porque é o seguinte, nós não podemos entrar no jogo do diabo, porque senão você dá força para o diabo. Eu já vi gente desejando a morte do Lula. Sabia que você não pode fazer isso? Irmão, não pode. Não pode, porque é o seguinte, se ele tiver que morrer, ele vai morrer. Não importa se você deseja ou não que ele morra. Tem um monte de profecia dizendo aí que ele vai morrer. Irmãos, o que não pode é eu e você desejar isso. Vocês não estão entendendo o que eu quero dizer? Eu não posso desejar que o cara morra. Mas pastor, vai ser bom para o Brasil, não interessa. Irmãos, eu não posso desejar. Aí você vai querer me convencer, né? Irmão, nós não podemos desejar que o cara morra. Entenda o que eu estou dizendo para você. Senão você está caindo na lábia
do capeta, né? Mais um que ele corrompeu, mais um que ele levou para o lado dele. Irmãos, nós não podemos. Por isso que eu digo para você, ser crente exige de você uma consciência muito clara, né? Do que é certo, do que é errado, até no seu sentimento, porque nós somos influenciados. Quando eu disse de lutarmos por justiça, é por justiça, e eu estou com vocês. Eu estou com cada um dos irmãos aqui que entende que tem que lutar por justiça se houve fraude nas eleições. Eu estou junto, mas eu jamais vou desejar que Lula morra, que um petista morra, ou que aconteça qualquer coisa. Não vou, irmãos, porque essa não é a vontade de Deus, essa é a vontade do diabo. Então, quando a gente fala de militante político, a gente fala, pô, os caras lá do PT são todos militante político e tal, aborto, pedofilia e tal. E quem chama o Bolsonaro de mito? Não está criando uma idolatria? Irmãos, e na idolatria Deus não age, porque existe um povo que idolatra o Lula, mas tem um povo que está idolatrando o Bolsonaro, e o Bolsonaro, ele é um ser humano. Eu acredito que Deus o levantou, mas ele é cheio de falhas, irmãos. Ele não é um mito, né? Ele não é um mito. Eu vi gente, é um mito. Irmão, o único que a gente tem que exaltar é Jesus. Eu acredito sim que entre Bolsonaro e Lula, Deus levantou o Bolsonaro, porque tem um coração mais sensível aos propósitos, aos princípios da palavra, está defendendo isso, então está em condição de ser usado, vamos dizer assim, mas nós não podemos idolatrar a pessoa, porque se você idolatra, você peca. Então, eu não estou aqui, hoje eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, irmão. Estou sendo assim bem bíblico com você, porque nós como igreja nós precisamos acordar para a realidade, nós não podemos cair em ciladas. Então hoje, não corra o risco de ser um Judas. Judas, ele se perdeu talvez, porque a política estava tão forte no coração dele, que ele perdeu a visão espiritual do que Jesus realmente veio fazer nessa terra. Para ele, Jesus tinha que ser um governante político, mas ele teve 3 anos para compreender que Jesus veio para salvar a humanidade dos seus pecados. E eu e você temos que entender que Jesus ama a todos. Ele ama o bolsonarista, ele ama o petista, ele ama o de direita, ele ama o de esquerda, ele ama a todos, e ele quer que nós sejamos instrumento na vida de todos. Porque uma alma, irmãos, para Deus não tem partido. Deus olha a alma e ele diz, é a minha imagem e minha semelhança. Mas Deus está no partido errado, não importa, é uma alma. É uma alma. Se nós, irmãos, entrarmos nesse caminho, nós podemos sair da presença de Deus. Sem perceber, a gente sai da presença de Deus e vai para o reino das trevas. Porque o sentimento está falando mais alto. Então não permita que o seu sentimento fale mais alto que a sua fé. A fé tem que fazer de você uma pessoa firmada no amor, e o amor de Deus, ele ama a todos. Amém, irmãos? Ele ama a todos. Talvez essa palavra não é a palavra que você gostaria de receber, mas é a palavra que nós precisamos. Ela precisa ser um antídoto na nossa vida para tirar o veneno. Tem um veneno na nossa veia aí, irmãos, correndo aí. Deus quer tirar isso da nossa vida. Irmãos, eu não vou conseguir terminar essa palavra hoje. Tem mais 3 tópicos, mas eu vou mais um só. Mais um, a gente termina depois. Porque esse terceiro tópico é importante, eu preciso falar sobre ele. A exemplo de Jesus, a igreja precisa avançar e cumprir seu ministério, apesar da influência dos falsos mestres, ou dos falsos líderes, ou dos falsos pastores. Irmãos, se é uma coisa que me indigna, mais do que a atitude errada da multidão, é a atitude de um líder, de um mestre, de alguém que tem conhecimento e faz o povo errar. Isso me deixa indignado. Aí você olha lá, por exemplo, Marcos 15:11, diz assim: os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto Barrabás. Para que fosse solto Barrabás. Irmãos, aqui havia aquela situação que todo mundo sabe: tinha que soltar Jesus ou soltar Barrabás. Era a opção que Pilatos tinha para desenvolver ali. E o que acontecia?
precisava-se da multidão. Existem momentos em que a multidão é necessária, porque precisa ser pela maioria. E ali, irmãos, a multidão estava confusa. A multidão não sabia direito quem que ela ia escolher, se ia escolher Jesus ou Barrabás. Só que os líderes, os sacerdotes, eles começaram a falar na cabeça do povo e induzir o povo ao erro. E o povo, induzido ao erro, escolheu Barrabás. Hoje, a multidão, eu tenho compaixão da multidão, irmãos, porque a multidão muitas vezes é massa de manobra. A multidão muitas vezes é massa de manobra nas mãos daqueles que muitas vezes detêm um certo conhecimento e usa isso para o mal, e usa isso de forma errada. Ali, aqueles líderes debaixo de uma teologia errada, de uma teologia manipuladora, de uma teologia reducionista, que reduzia Deus apenas ao Deus da lei. O Deus aqui é só o Deus da lei, esse Deus da graça não existe não. Deus não podia ser Deus da lei e da graça, ele só podia ser o Deus da lei, e isso é um reducionismo de Deus, né? E hoje, irmãos, nós temos falsos líderes pregando o inverso. O Deus que nós servimos é só o Deus da graça, não tem lei mais não, é o Deus da graça só, a graça resolve tudo, a graça faz tudo sozinho. E os irmãos já estão careca de me ouvir falar desse negócio da hipergraça, que é essa doutrina maligna que tem sido difundida no nosso meio hoje, no meio evangélico, só que ninguém coloca o nome hipergraça, mas é uma doutrina que diz para mim e para você que não precisa pregar sobre pecado na igreja, que não precisa falar de arrependimento na igreja. Por quê? Porque a graça automaticamente ela vai levar as pessoas ao arrependimento. Mentira! Mentira! Porque, irmãos, porque a graça, vou explicar para vocês, e eu vou fazer pergunta agora nesse último tópico, vou fazer pergunta, fica atento. A graça, para ela poder fazer a sua obra, ela precisa que a nossa consciência seja esclarecida. Ela não vai fazer a sua obra se a minha consciência não estiver esclarecida sobre as verdades espirituais que eu preciso entender. Então, quando o Senhor, Ele trabalhou através da lei primeiro, o que Ele fez através da lei? Ele expôs o pecado. Quem está dando aula sobre graça aqui na quarta-feira vai entender o que eu estou dizendo. A lei, ela veio para expor o pecado, porque sem lei não tem pecado. Sim ou não, irmãos? O que determinou que pecado é pecado? A lei. Quanto mais lei, mais o pecado fica evidente, mais o pecado fica exposto. Então, quando a lei veio, ela veio para expor o pecado e mostrar para o pecador o quão incapaz ele é de se salvar sozinho. Porque a pessoa, ela olha para a lei, e não era só os 10 mandamentos não, irmãos. A lei judaica tinha mais de 2.436 mandamentos. A pessoa olhava para a lei e falava: não dá não tem jeito, não tem como. Aí o que acontece? O povo tinha que ver o quão miserável o pecador ele era, para que ele pudesse entender a grandeza da graça de Deus. Porque, irmãos, se nós não olharmos e não tivermos uma visão profunda da grandeza da nossa pecaminosidade, nós não vamos ter uma visão profunda da grandeza da graça, porque uma coisa está relacionada com a outra. Se eu não ver o quão pecador eu sou, eu não vou entender a grandeza do que Deus fez por mim. Porque, irmãos, se eu não compreendo o quão pecador eu sou, a graça se torna pequena. E aí as pessoas começam a pecar, elas começam a viver numa licenciosidade pecaminosa. Por quê? Porque elas não viram quão pecadoras elas são. E é isso que essa teologia da hipergraça está fazendo com a igreja hoje. Está todo mundo, não, Jesus é amor, Deus é amor, é só amor, amor, amor. Só que não fala para o pecador que ele é pecador. O que acontece? A pessoa recebe a graça e vive na superficialidade da sua vida espiritual. E aí o que acontece? Peca, se desvia da vontade de Deus com muita facilidade. Irmãos, nós precisamos entender que Deus é amor, mas Ele também é justiça, Ele é santidade, e tudo isso em perfeito equilíbrio. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver como é que está a mente de vocês preparada para descobrir
engano. Cadê a Aurinete? A Aurinete está ali. Já a Aurinete passou para mim um quadrinho que dizia assim, veio de um desses pastores aí, dessa linha. O quadrinho estava assim, presta atenção: Deus não está acima de todos, Deus está no meio de nós. E uma figurinha de Jesus abraçando todo mundo. Deus não está acima de todos, Ele está no meio de nós. Aonde está o erro? Tem aquele jogo dos 7 erros? Eu já achei, quero saber se você. Aonde está o erro nessa afirmação? Tem ideia? Não, a frase é: Deus não está acima de todos, Ele está no meio de nós. Aonde está o erro dessa afirmação? Eu não entendi, Carol. Aí, a Carol tocou um ponto interessante. Mas como é um culto de domingo e fica complicado, está sendo até gravado aqui, eu vou responder para os irmãos. Irmãos, quando foi lançada essa frase, Deus acima de todos, a intenção era exaltar o quê? A supremacia, a superioridade de Deus sobre o homem e os seus valores, ok? Porque Deus é igual a mim, a você, pecador. Ele é falho que nem nós, Ele é imperfeito que nem nós, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Então, Ele está, isso diz conte. Mas também, considerando que Jesus veio morar em nossos corações e habitar, Ele também está ou não está? Está no meio de nós. O problema é como a frase foi colocada. A frase, ela se tornou uma frase de confronto com uma outra proposta. O sentido desse quadrinho não é revelar a verdade como ela é, mas afrontar uma afirmação. O correto da frase é: Deus está acima de todos e também está no meio de nós. Amém, igreja? Não está correto assim? O que eu não posso negar é que Deus está acima de todos e reconhecer que Ele também está no meio de nós. Só que quando essas sutilezas vêm, o engano, às vezes você não percebe, ele é sutil. E hoje nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Por quê? Porque existe uma teologia, existem falsos líderes, falsos mestres, querendo induzir você ao erro. E a graça, ela não vai fazer tudo sozinha, você precisa crescer na graça. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Isso está lá em 2 Pedro 2,18. Abre aí. Vamos encerrar lendo esse texto. E os outros tópicos a gente deixa para depois. 2 Pedro 2,18. Está escrito aí, Vitor. Porque quando eles falam grandes palavras inchadas de vaidade. É 2 Pedro 2,18? Ou eu marquei errado? É o texto que está escrito assim, ó: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. 3,15. Então lê aí. Não, é o crescer. Mas vamos lá. Alguém vai achar esse versículo aí. Eu marquei errado. Dificilmente eu marco errado, eu marquei. Marquei como 2 Pedro 2,18. Se não é, os irmãos vão achar aí. Ou alguém entra no Google aí e pesquisa, né? 3,18. Muito bem. Porém, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor
Amém, olha aí. Porém, crescei no que, irmãos? Na graça. Então está dizendo que você tem que crescer na graça, irmão. Existe um crescimento que precisa ser desenvolvido na sua vida. Não é porque você recebeu a graça que você já desenvolveu ou se desenvolveu completamente dentro da graça. Existe um crescimento que precisa acontecer. Isso depende do seu conhecimento das Escrituras e da sua prática piedosa da vida cristã. Você vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então, queridos, a igreja, muitas vezes ela sofre, só recapitulando os 3 tópicos, porque ela troca os valores do reino de Deus pelos valores do reino da terra. Segundo, a igreja muitas vezes sofre e deixa de cumprir a sua missão, porque ela permite que o espírito de Judas entre no seu coração, de modo que a gente começa a andar com o Senhor, mas sem aplicar na nossa vida aquilo que a gente aprende. A gente fecha o coração e a gente começa a trair muitas vezes a Deus, trair muitas vezes os nossos princípios, trair muitas vezes os nossos valores. Por quê? Porque não estamos verdadeiramente ligados em amor com o Senhor. E terceiro, muitas vezes nós sofremos, erramos e perdemos a capacidade de cumprir o nosso ministério, porque somos induzidos ao erro, por darmos ouvidos a falsos mestres. Então, querido, não dê o seu ouvido para um falso mestre. Por isso você tem que vir na escola bíblica dominical, sentar aqui na sala de maturidade cristã, estudar as doutrinas da Bíblia. Tem muito crente que não está valorizando o estudo da palavra, e hoje nós precisamos aprender mais e mais e mais da palavra. Não permita também no seu coração que a sua identidade como militante político cresça mais do que a sua identidade como filho de Deus, senão você pode virar um Judas. Brigando por política, você cai no erro, e lá na frente você acaba tirando a sua própria vida, né? Perdendo a sua própria vida espiritual. Os outros últimos 2 tópicos que faltaram é: a igreja precisa colher tudo aquilo que ela planta. Então eu não vou falar sobre isso hoje. E segundo e último, a igreja precisa manter a esperança e o ânimo diante do sofrimento, por entender que Deus está no controle de tudo. Então essas situações nós vamos falar depois. Quem recebe essa palavra no seu coração? Fique em pé. Quem foi edificado aí nessa noite? Então eu quero que você saia daqui mais firme, irmão. Firme em quem? Em Jesus. Firme na fé, para fazer a vontade de Deus lá fora. Então feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esta noite, por tudo que vimos, ouvimos e recebemos da parte do Senhor. Vem agora, Pai, abençoar as nossas vidas. Vem agora, Pai, estar conosco, guiando os nossos passos nessa semana que se inicia. Nos tira, meu Pai, do engano. Nos tira, meu Pai, dos falsos ensinos, das heresias desse tempo. Guarda o nosso coração da influência do diabo, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor venha nos dar uma semana de vitória. E eu quero orar também por essas questões de fraude, Senhor. Se teve fraude nessas eleições, Deus, em nome de Jesus, põe a tua mão sobre esse negócio. Faz tudo isso aparecer e dá o direcionamento devido, meu Pai, em nome de Jesus. Se teve, meu Pai, eu não posso julgar, tudo diz que sim, aparece que teve, mas Senhor, é o Senhor que sabe, e eu quero interceder como pastor à frente da tua igreja, para que o Senhor entre com justiça. O Senhor entre com justiça nessa situação. O Senhor não permita o crime, ó Deus, prevalecer. O Senhor não permita, Senhor Deus, ó Pai, que o crime prevaleça, que o engano prevaleça. Ó Deus, em nome de Jesus, põe a tua mão de poder nessa situação. Se teve fraude, que apareça tudo e tudo seja resolvido em nome de Jesus, Pai. E se não teve fraude e nós tivermos que viver 4 anos aí debaixo do governo, ó Deus, ó Pai da esquerda, ó Deus, nós nos colocamos na dependência do Senhor e dizemos: Senhor, nós estamos aqui para fazer a tua vontade será a nossa vontade. Nós estamos aqui para ser igreja, ó Deus, para fazer aquilo que o Senhor determinar. Eu coloco tudo nas tuas mãos e peço a tua bênção sobre a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus, Pai. E agora
Agora que o amor do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e os dons do Espírito Santo estejam sobre esta igreja e sobre toda a tua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. O povo de Deus diz amém.